há algo muito importante que eu quero salientar aqui. Eu vou falar sobre o paradigma teológico. Paradigma fala de padrão, paradigma fala de modelo, mas há que se ressaltar que esse paradigma aí, eles são realizações passadas. Esses paradigmas, na verdade, eles são, na verdade, aquilo que é da natureza exemplar, crenças, valores, ideias. Então, há paradigmas que já estão presentes dentro de um contexto histórico. E quando eu atento para esse contexto histórico, eu estou falando também da comunidade. Então, todas as comunidades, a começar lá do berço da civilização humana, lá na Mesopotâmia, nós podemos analisar como se deu a ideia do sagrado. Com Abraão. Você tem a ideia do sagrado com Abraão, que vai tendo o chamado de Deus. Mas antes de Abraão, você tem o Adão. Então, a ideia do sagrado, a ideia da adoração, começa no livro de Gênesis. E é muito importante que você compreenda uma coisa. A teologia, quando está no período medieval, ela vai ser vista claramente como uma teologia que, a verdade agora, ela vai ser uma... Antes, vocês, como eu falei antes, a teologia, ela era a rainha das ciências. Ela mandava em todas as ciências. E há muito tempo também a própria filosofia, ela fora serva da teologia. Mas, em dado momento, nós falamos aqui que a ciência vai entrar em cena e vai haver essa ruptura da teologia, da ciência, da filosofia, de modo que cada uma vai se tornar independente, vai procurar o seu caminho. Mas no período medieval, que se buscou fazer teologia sistemática, eles foram beber na fonte da filosofia. Não é à toa que muitos teólogos beberam na fonte existencialista e partiram para um outro viés no campo teológico, deixando de lado a sacralidade, deixando de lado o sagrado, mas buscaram essa ideia da filosofia. De modo que a filosofia, na verdade a teologia, quando se buscou a fazer essa teologia sistemática, os teólogos, na verdade, eles começaram a beber na própria filosofia. E isso não foi muito bom. Vocês sabem que muitos, quando começaram, há muito tempo atrás, beber da fonte de Alexandria, beber de outras fontes, na verdade, trouxe prejuízo para a própria teologia. Inclusive, no período histórico, buscou-se trazer o logos do filósofo para aquilo que o logos de João falava. Então, note que a teologia sistemática, a sua construção, a sua sistematização, ela vai se dar desta maneira. E quando você atenta para isso, nesse periplo, nessa viagem teológica, vocês podem observar que, na verdade, a categoria filosófica ela vai ser central e a teologia vai sempre beber na fonte filosófica. Essa harmonização ela vai acontecer. Mas aí você tem um processo que o Hegel falava sobre isso, que é denominado de um processo dialético. Aí você tem, que não é algo mecânico, a tríade, a síntese, a tese, a antítese, mas você vai ver que dentro de Hegel, você tem um lado dinâmico, enquanto que a visão de Marx, dentro da sua dialética, ela era linear, ao passo que Hegel, ele tratava sobre esse espírito que levava esse ser finito ao absoluto, ao infinito, ao Deus eterno. Ou seja, essa dialética ela passou a ser vista como um processo que traz aquilo que nós podemos denominar de positivo e negativo. Então, todas as matérias, quando elas foram sendo formadas, elas tinham pontos negativos e pontos positivos. De modo que, se uma matriz teológica ela começava a surgir, e outra surgia depois, então a nova matriz adotava algo bom, aquilo que era vantajoso da matriz anterior. Havia esse processo dentro da matriz teológica, unindo o que era positivo com aquilo que era negativo. E isso se dá até mesmo com uma lei, quando você observa dentro do campo jurídico, uma lei nova, quando ela é uma lei nova frente à anterior, é necessário se analisar aquilo que é bom na anterior, para que a nova possa também fazer recepção.
de alguns pontos positivos da lei anterior. Isso acontecia também na matriz teológica. Então é muito importante que você compreenda que havia esse processo dialético dentro dessas construções da matriz teológica, nesse viés de se beber da filosofia. Inclusive, nós tínhamos pais da igreja que perguntavam o que tem a ver Jerusalém com Atenas. Eles diziam que não havia necessidade da ligação do academicismo com a Jerusalém espiritual, representando aí o povo de Deus. Mas um certo teólogo disse que o próprio Deus mandou buscar do povo do Egito o ouro, a prata, eles tomaram vasilhas emprestadas. Ou seja, há coisas boas no Egito, na filosofia, mas é sempre bom saber que há pontos negativos e há pontos positivos nessa particularidade, ok?